A partir de amanhã, a vacina contra a dengue vai ser aplicada sem a necessidade de agendamento em Ribeirão Preto. O objetivo é aumentar a adesão ao imunizante, que ainda não atingiu o público esperado. Desde o início deste ano, foram confirmados quase 13 mil casos de dengue em Ribeirão Preto. Na cidade, a vacina está disponível gratuitamente para crianças de 10 e 11 anos. Nos últimos dias, antitérmico, antialérgico e soro para hidratação fazem parte da rotina da Débora e da Sofia. Mãe e filha estão no 7º dia de recuperação. Foram picadas pelo mosquito da dengue. E agora tem mais gente em casa com sintomas. Nós tivemos na segunda-feira, né, uma semana atrás, comecei a passar mal, depois a Sofia, com 12 anos também, começou a passar mal. Acho que o mesmo mosquitinho que me picou a Sofia. E agora, depois de uma semana, meu marido também acho que está dengoso. Sofia teve os sintomas típicos da doença: febre, dores de cabeça, nos olhos e nas articulações. Na escola, colegas também estão ou tiveram dengue. Umas pessoas tiveram dengue lá na minha sala, outras pessoas da escola também tiveram. Na semana passada, a Secretaria Municipal da Saúde liberou o agendamento da vacina no site da Prefeitura para crianças com 10 e 11 anos de idade. As primeiras aplicações foram feitas na última sexta-feira. A partir de agora, a estratégia muda. A vacina começa a ser aplicada sem a necessidade de fazer o agendamento. A Secretaria Municipal da Saúde quer aumentar a procura pelo imunizante, que ainda não atingiu o público esperado. São 11 mil doses disponíveis e menos de 4 mil agendamentos. A adesão ela está, podemos dizer assim, razoável. Nós ofertamos 11 mil vagas e até o momento nós só conseguimos a adesão de 3.900 adolescentes, né? Pessoas agendaram e hoje que nós vamos ver como que foi o movimento. Em Ribeirão Preto, dos quase 13 mil casos confirmados, cerca de 2.300 são de pessoas entre 10 e 19 anos de idade. Nessa mesma faixa etária, 104 pessoas precisaram de internação. Por isso, a prioridade tem sido imunizar esse público. A doença está muito mais frequente nessas faixas etárias de adolescentes e de crianças. E também o agravamento, né? Tanto que a gente tem hoje um número grande de adolescentes que apresentaram tanto a doença como sinais de alarme, né? Que é um precursor dos sinais de agravamento da doença. Por enquanto, ainda não existe data para ampliar a aplicação da vacina para quem tem mais de 11 anos. De volta à casa da família Piovan, a Sofia, que tem 12 anos, espera logo poder receber as doses. Se tiver vacina para você tomar, você vai tomar, Sofia? Sim, porque é importante, né, se vacinar. Vamos lá, vamos tomar vacina, não vamos deixar, porque a conta vem. Reforçando então, a partir de amanhã, a vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 e 11 anos está disponível sem necessidade de agendamento nas 35 salas de vacina de Ribeirão Preto. A relação completa com os endereços dessas salas você encontra no site da Prefeitura. O endereço aparece aí na tela, ribeirãopreto.sp.gov.br. E sobre essa vacinação em crianças e adolescentes, eu converso agora com o médico Benedito Antônio Lopes da Fonseca, do Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo ao SP Record, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite a todos. Doutor Benedito, por que essa faixa etária foi escolhida para a imunização pelo SUS? Na verdade, quando nós olhamos o número de casos que acontecem em todas as faixas etárias, numericamente, a faixa etária de 10 a 14 anos é aquela faixa etária com o maior número de casos. Então, por isso é que o Ministério escolheu essa faixa etária para que fosse feita a vacinação. Obviamente, como nós não temos uma quantidade de vacina que dê para imunizar todo mundo, essa vacinação é feita por faixas etárias. Então, primeiro de 10 a 11 anos, depois 11 a 12, 12 a 13 e 13 a 14 anos.
tá? Mas o importante é que seja vacinada, não importa qual seja a faixa etária, o importante é que faça essa vacinação. Doutora, a gente vive aí em estado de alerta. O estado de São Paulo, inclusive, decretou emergência por causa da dengue. Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Na verdade, começa tudo com a manifestação clínica. Então, toda pessoa, nessa época do ano que nós estamos, né, que tem febre alta, dor no corpo, dor nos olhos, um cansaço muito grande, pode ter vômito, pode ter diarreia, né? Isso tudo faz com que a gente pense em dengue, tá? E tem que procurar um posto de saúde, uma UPA. E aí, na UPA, existe um diagnóstico, né, um teste que é feito e ele rapidamente fica pronto, em torno de 2 a 3 horas em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma das poucas cidades que isso acontece, né? Ele fica pronto em 2 a 3 horas e que faz o diagnóstico correto da pessoa que tem dengue. Isso ajuda muito em instituir o tratamento, né? E até mesmo no segmento das pessoas onde o diagnóstico é feito. Esses sintomas são realmente bastante complicados, muito chatos, para falar pouco, né, doutor? Existem diferenças entre os sintomas de acordo com os diferentes tipos do vírus da dengue? Não existe. Foi importante que você tenha colocado isso, porque a gente sabe que nós temos 4 sorotipos de dengue no mundo, né? O que é interessante é que em Ribeirão Preto a gente já está tendo dengue 1 e dengue 2, tá? Mas as manifestações clínicas são exatamente as mesmas, independente do sorotipo, tá? Mas é importante que a gente lembre disso, por quê? Porque quando uma pessoa é infectada com um tipo, e depois de um certo tempo, 1 ou 2 anos, ela é infectada com um sorotipo diferente, existe uma possibilidade, né? É pequena, mas existe uma possibilidade de que essa pessoa tenha uma doença grave, tá? Por isso é que a gente recomenda a vacinação, porque essa vacinação, ela tem uma atuação contra os 4 sorotipos de dengue, né? Com os 4 tipos de dengue, e o que eles mostraram é que depois de 4 anos e meio, ela reduz em 80% as internações por causa da dengue. Doutor, realmente a gente tem visto aí muitos casos de pessoas que precisam ser internadas por causa do agravamento da dengue. Quais são os principais sinais que indicam essa necessidade para o paciente procurar uma ajuda médica imediatamente? Que ótimo essa sua pergunta, porque, na verdade, existe uma situação que a gente chama de sinais de alarme, tá? Isso todo médico tem que saber, mas é importante que a população saiba também, tá? Quando nós que estamos com dengue, por exemplo, fizemos o diagnóstico de dengue, quando começarmos a ter uma dor abdominal muito importante, uma sonolência exacerbada ou uma irritabilidade muito grande, tiver sangramentos, mesmo que sejam sangramentos pequenos de orofaringe, né, do dente, ou então sangramento pelo nariz, ou então a mulher que tem uma menstruação, assim, uma quantidade de sangue maior do que o normal, ou então que vem a menstruação numa época que não é normal, tudo isso é um sinal de alarme e que deve-se procurar atenção médica o mais urgentemente possível. Doutor, e fora esses sintomas mais graves, qual que é o tratamento padrão para os casos de dengue? Olha, o tratamento padrão é a hidratação, tá? É a hidratação. Isso pode ser feito por via endovenosa, né? Quando há necessidade de que se faça isso. Isso é feito numa unidade de pronto atendimento, numa unidade básica de saúde, ou naqueles pacientes que têm uma dengue que a gente, no momento do atendimento, acredita que seja uma dengue um pouco mais leve, e ele tem que fazer hidratação em casa, tá? E a hidratação em casa é muito, muito importante e tem que ser numa quantidade muito grande. Por exemplo, para uma pessoa de 60 quilos, vai girar entre 4 a 5 litros de líquido por dia. E o importante é que 1/3 desse volume de líquido seja feito com soro de reidratação oral.
E esse soro de reidratação oral, ou ele é recebido na própria unidade básica de saúde, onde eles dão um envelopinho que é só diluir em 1 litro d'água, ou a gente pode fazer em casa mesmo, colocando para cada litro d'água, colocando uma colher de chá, desculpa, uma colher de chá de açúcar e uma colher de café, aquela pequenininha, de sal. Mexe tudo isso e ingere, tá? Então, dá para se fazer esse soro em casa, mas normalmente isso é dado no próprio posto de saúde. Então, hidratação para os pacientes e cuidado redobrado para todos os moradores para evitar possíveis criadouros dentro de casa, né, doutor? Sem dúvida. Hoje, né, e a vacinação, né? Hoje a gente tem essa vacinação para as crianças, eu sempre digo, é importante vacinar as crianças, porque se numericamente eles são a população, o grupo populacional que são mais infectados, se você vacinar, eles não vão ser infectados. Portanto, quando o mosquito picar eles não vão infectar o mosquito e esse mosquito não vai transmitir a doença para outros familiares. Então, é extremamente importante a vacinação, mas para aquela faixa da população que a gente não tem a vacina ainda disponível, é o controle desse mosquito. A gente precisa deixar a população desse mosquito mais baixa possível para que a gente não tenha transmissão da doença. Reforçando então, crianças de 10 e 11 anos têm direito à vacinação gratuita pelo SUS aqui em Ribeirão Preto. É só chegar num posto de saúde que a criança vai ser imunizada. Eu conversei então com o médico Benedito Antônio Lopes da Fonseca, do Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente, doutor. Obrigado, estou sempre às ordens. Até.